Olá, hoje eu vou explicar para você como é que você adquire imagens de satélite de forma gratuita nos principais portais e dashboards de disponibilização de dados. Nós temos aqui três grandes grupos de portais: o Earth Explorer do USGS, né? https://earthexplorer.usgs.gov. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo os links, tá? Bom, nós temos um outro portal aqui que é o Sci-Hub do Copérnicos da União Europeia, da Agência Espacial Europeia. Esse sistema disponibiliza os dados da constelação Sentinel. O Earth Explorer também tem dados dessa constelação, mas não todos, tá? E a gente tem aqui o catálogo do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que está na divisão de geração de imagens do INPE, e tem uma série de dados disponíveis: Aqua, Terra, o NPP Suomi, onde está o VIRS, né, enfim, a série Landsat, Cibers, Cibers 4, 4A, Resursat, enfim. E quando você solicita os dados do Cibers 4, Cibers 4A, ele cai num outro portal. A primeira coisa que você precisa saber é que em todos os portais que nós vamos trabalhar, você necessita realizar o seu cadastro. Não há liberação de imagens sem um cadastro previamente estabelecido. Mesmo que o dado seja gratuito, você precisa executar esse cadastro. Então, aqui no caso do INPE, você vai clicar, eu não vou entrar aqui porque tem os meus dados, né? E uma vez realizado o cadastro, você vai ter aqui no botão entrar, né, a possibilidade de colocar seu login e senha, tá certo? Não necessariamente você precisa sair do sistema quando você fecha aqui o site, e muitas vezes você já fica logado, né? Por exemplo, no Earth Explorer a mesma coisa, no Sci-Hub não. No Sci-Hub você tem que, toda vez que você entra, você precisa fazer o seu login. Mas cadastro é uma vez só. E o cadastro aqui do INPE funciona também nesse outro portal do INPE, que é o www.dgi.inpe.br/catálogo/explore. Aqui a gente tem os dados do Amazônia 1 e do Cibers 4A. Nós já vamos falar sobre ele, tá? Você aqui também tem a possibilidade de realizar o seu cadastro, né? Mas como você já está linkado a esse portal, quando você solicita aqui um dado, como por exemplo Cibers 4A, ele abre aquele outro portal. No meu caso, como eu sou servidor público e fiz um cadastro junto à disponibilidade de dados do governo federal, a minha lista aqui de imagens é muito maior do que a sua, por exemplo, quando você fizer o seu cadastro. Tem dados aqui, como é o caso do RapidEye, do Spot, Pleiades, Worldview 4, isso daí são algumas imagens que o governo federal comprou, disponibiliza nesse catálogo, mas para isso é necessário que haja um registro e o solicitante seja um funcionário público federal, tá? Então, essa é uma diferença existente, né? A sua lista não vai ser tão extensa como essa, mas é uma lista muito grande, com muita informação, tá? Vamos começar explorando esse daqui do USGS, porque ele é o mais usual, o mais tradicional e com maior disponibilidade de dados, tá? Você vai fazer um cadastro e você tem que estar logado. Aqui, né, eu estou com o meu login feito. Você vai fazer esse cadastro que vai servir para praticamente todos os portais do USGS. Ele abre, como na maioria dos portais, você tem sempre, né, uma tendência de você ter informações que você vai colocar para buscar os seus dados e sempre uma imagem ou um mapa, né? Você vê aqui, por exemplo, Copérnicos é um mapa, enquanto que aqui o Earth Explorer é uma imagem de satélite no padrão Google, né? Então você tem aqui a possibilidade de ver vários lugares. Vamos
Tem duas formas, espera aí, deixa eu tirar esse pin aqui que eu acabei clicando, mas tem duas formas de você chegar aonde você quer, ou pelo Zoom, né? Então, por exemplo, Brasília aqui, você vem aqui pelo Zoom, ou então, quando você está logado, você tem aqui no GeoDecoder, Select a Geocoding Method, aí você vem aqui em Address Place, aí você pode digitar o nome, por exemplo, Brasília, não precisa ser acentuado, tá? Mas aí quando você clica em Show, ele abre aqui para você, Brasília DF Brasil. Quando você clica, ele já marca o ponto central aqui em Brasília, tá vendo? Esse pin azul aqui, ele tem uma coordenada, latitude e longitude disponível, tá? Bom, o próximo passo é você definir o período de tempo que você quer as suas imagens. Então, por exemplo, nós vamos utilizar para fazer os nossos estudos uma cena previamente estabelecida. A gente vai usar um dado da região aqui do PADEF, né? A gente vai cortar e eu vou disponibilizar isso no Classroom, né? No Google Classroom. E em outras disciplinas a gente usa, por exemplo, essa área mais central de Brasília. Mas você pode definir então aqui o intervalo temporal que você quer. E você tem à disposição, não, claro que você não vai ter dado aqui de 1800, mas de 73 para cá você tem informação, tá certo? Então, você pode selecionar os dados, né, de acordo com o seu interesse, né? Enfim. Tanto o início, a data de início, lembrando sempre que vai aparecer aqui mês, dia e ano, e aqui até uma outra data, uma data final, mês, dia e ano, né? Você pode selecionar por meses, aqui, você pode fazer, por exemplo, eu quero ver todos os meses de janeiro desse período aí, suponha de 20 anos, tá? E você tem aqui o percentual de nuvens que você aceita que a imagem seja verificada, né? Você pode manter aqui de 0 até 100%, ou então até 10%, se você considera que o intervalo é satisfatório. Você pode colocar aqui Unknown Cloud Cover Values Included, ou seja, para as imagens ou para os dados que não se tem um percentual calculado, você pode incluir esses dados. E o Result Options, dependendo da quantidade de imagens do período que você for avaliar, você pode colocar até 250 imagens por página, tá? Bom, o passo seguinte é definir qual o dado que você quer baixar. Então, vamos aqui ver os datasets. Primeira coisa que você precisa saber é que tem muita coisa aqui que é exclusiva do território americano. Fotografias aéreas, dados aqui, por exemplo, de empilhamento, né, dos dados de análise prontas para serem usadas pelo Landsat, né, feitas com os dados do Landsat, tudo isso é território americano. Tem outras informações que estão disponíveis para o mundo todo, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem o AS, né, que são os drones, né, que são sistemas não manejados ou não pilotados, eles são pilotados remotamente, né? Enfim, e hoje não se usa mais o termo VANT, né, veículo aéreo não tripulado, porque você tem a questão de ter uma tripulação, não necessariamente no equipamento, mas fora você tem alguém controlando o sistema, tá? E aqui eu vou pegar o caso do Landsat, que é o caso mais comum, para explicar para você como é que a gente trabalha aqui. Você tem o legado do Landsat, é a constelação mais antiga. Estamos completando agora em 2022 50 anos de Landsat, então aqui você tem as informações de todo esse legado, tá certo? Essas informações aqui que estão em filme apenas, tá? Eles são comercializados. Então, se você quiser, você pode comercializar, pode solicitar esses dados. Mas você tem informação de 72 para cá, tá vendo? Aqui a gente tem os dados da coleção 1, mas é importante a gente salientar. Até o dia 31 de dezembro de 2021 foi feito o processamento coleção 1.
do dia 1º de janeiro em diante, os dados não são mais disponibilizados nessa coleção. Eles eram os dados brutos mais rudimentares, com menos nível de ajuste, e agora os dados são da coleção 2, então a gente já vai direto para ela, tá? Eu vou deixar aqui, a não ser que seja um dado histórico que você queira, que não está disponível para a coleção 2 ainda, enfim, você pode vir aqui. Esse aqui são dados auxiliares para correção atmosférica, são dados de outros satélites que são usados para auxiliar na correção atmosférica. Nós temos 2 níveis na coleção 2, o nível 1, e aqui você tem Landsat 1, desde 72, até o Landsat 9, que foi disponibilizado agora no dia 10 de fevereiro, os dados começaram a ser disponibilizados, tá? Então, coleção 2, nível 1, você tem aqui os dados em radiância convertidos para nível digital. O que isso significa? Que eles pegaram o fluxo radiante refletido pela superfície e transformaram para as imagens, no caso, de 8 até 14 bits, tá certo? Então você tem dados aqui que variam de 0 a 255 níveis de cinza, no caso das imagens de 8 bits, como você já viu, essa questão da resolução radiométrica, até dados de 16.000 e alguns quebrados aí, 16.000 e poucos níveis de cinza, que é o caso do Landsat 9, tá? Você vai solicitar aqui, marcar o seu dado e ele vai abrir coleção 2 nível 1, tá? A coleção 2 nível 2, ela é uma coleção que já tem correção radiométrica, correção atmosférica e correção geométrica. Então, ela é um dado muito interessante e eu aconselho, se você for baixar um dado Landsat, vai direto aqui na coleção 2 nível 2, porque você já vai ter as informações em reflectância de superfície, reflectância na base da atmosfera. Isso é um adianto, tá? Eu vou marcar aqui para a gente poder visualizar depois os dados, né? E esse aqui, Analysis Red Data, o ARD, é só para o território americano. É um empilhamento. A gente tem um projeto equivalente chamado Brasil Data Cube, que está disponível no site do INPE. Eles têm um portal específico para isso, de empilhamento dos dados em uma sequência de imagens e tal. Para você que está começando, eu aconselho você trabalhar com as imagens separadas, tá? Com os dados separados. Bom, uma vez que você marcou o que você quer, né, você tem aqui os critérios adicionais. Eu vou passar por eles só para a gente verificar. Aqui eu tenho a identificação do nível 2, do nível 1, identificação de cena. Aqui o WRS Path é a órbita, o RAW é o ponto, então define qual é o local da sua imagem. Aqui, por exemplo, é a órbita 221.071. E se você quiser pegar dados somente do Landsat 9, esses dados mais novos, tá? Você tem que vir aqui e marcar qual é o satélite. Eu vou deixar os dois marcados para a gente ter uma disponibilidade maior de dados. Os dados do Landsat 9 que foram disponibilizados agora são dados com muita cobertura de nuvem por causa do período. As imagens são a partir de outubro, né? Então a gente tem aí muita informação com nuvem, tá? Visada nadir ou off-nadir, né? Nadiral é uma visada perpendicular à superfície, off-nadir inclinada, oblíqua. Alguns sistemas sensores são off-nadir, o Landsat não, tá? Cloud cover, né? Land cloud cover, aqui a categoria de coleção, enfim, quando ele foi gerado, esse tipo de informação está disponível, você pode selecionar. Então você quer aqui um período, né, de produção da imagem, você quer aqui um tipo específico, né, de categoria, se você quer o Tier 1, o Tier 2, o Real Time, enfim. E aí são níveis de processamento diferentes dos seus dados. Mas vamos avançar nesse sentido. Você dá ali um Results, ele vai gerar, né, a sequência de imagens. Lembrando sempre que você está aqui com o conjunto Landsat 8 e 9 juntos. E como é que eu sei o que é um e o que é o outro? LC09 é Landsat 9.
L2 é o nível 2 SP, é esse nível de processamento. Aqui depois 221 é a órbita, 0,71 é o ponto da imagem, tá? Que define ali 185 por 185 quilômetros. A data de aquisição, 2022, fevereiro 20. A data de processamento da imagem na coleção 2, 2022, 02, 23. Tá? Coleção 2, Tier 2. Aqui repete-se a data de aquisição e a órbita e ponto. Aqui tem algumas informaçõezinhas que são importantes. Se você clica no footprint, ele vai marcar a área da cena, tá certo? Marca a área da cena. Se eu clico do lado, Show Browse Overlay, ele vai colocar a imagem em cima da área, né? Então deixa eu tirar aqui o footprint para você ver a imagem, só nuvem, tá certo? Aqui você tem a possibilidade de comparação entre imagens, aqui você tem os metadados, né? Quando você pede aqui os metadados, ele vai te mostrar todos os detalhes da sua imagem, a data, a categoria, a coleção, a órbita, o ponto, enfim, se avisado é nadir, a data de geração das duas coleções, né? O nível 1, que é a aquisição bruta, depois o nível 2, que é essa correção, né? A aquisição, o horário de aquisição em relação a Greenwich, tá certo? Então a gente tem aqui 13 horas, 14 minutos e 36 segundos, é o início de aquisição da imagem, foi até 13 horas, 15 minutos e 7 segundos, tá? Então esse é o tempo de aquisição dessa cena, isso em relação a Greenwich, ou seja, 9 horas da manhã, né? Aliás, 10 horas da manhã, são menos 3 horas em relação, tá? A estação que baixou esses dados, né, a LGN é uma das estações do USGS, ela é uma imagem de dia, porque o Landsat também gera imagens noturnas, isso no Additional Criteria você pode definir essas questões, tá? O percentual de nuvens, 93,81, né? Pontos de controle no campo para os ajustes geométricos, 27, tá? A versão de pontos de controle é a versão 5, né? O erro médio do modelo gerado geométrico foi de 12,23, né? Aqui em X9 e em Y8, tá certo? Normalmente isso é em unidades de pixel. O software de processamento que eles utilizaram, ângulo de elevação solar, azimuth solar, aqui são para informações dos dados termais, né? Que não estão aqui informados. Né, o tipo de dado, ótico, satélite 9, enfim, o sistema de projeção, um monte de informações, coordenadas, né, upper left, upper right, down, low left, low right, tanto em latitude, né, como também aqui em grau, minuto, segundo e aqui em fração de grau, tá certo? Bom, então vou fechar aqui. E aqui são dados Landsat 8, LC8, né? Então eu jogo aqui do lado e eu tenho a visualização da cena, tá? À medida em que eu vou caminhando para o meio do ano, essa imagem vai tendo menos nuvem. Por exemplo, isso aqui é uma imagem Landsat do dia 5/9, tá? Se a gente fizer uma ampliação aqui, ela renderiza, né? E eu tenho pouca cobertura de nuvem. Eu tenho aqui, né, cicatrizes de queimada, né? Tem uma cena, deixa eu ver aqui de quando é. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui. Essa daqui, inclusive, tem frentes de fogo ativo, ó. Aqui os incêndios acontecendo, tá vendo? Ó, todos esses pontos vermelhos aqui são frentes de queimada que estão acontecendo, né? Tem um incêndio aqui de grandes proporções, toda essa área aqui de cicatriz, né? E ele caminhando em direção às áreas disponíveis. Aqui próximo ao Parque Nacional, a gente também tem as cicatrizes aqui, né? Enfim. E é relativamente raro a gente conseguir imagens que tenham essas frentes de fogo acontecendo, como aqui, tá vendo? Muito bem. E aí o que acontece? Além dos metadados, a gente tem aqui, se a gente tiver logado, a gente tem o Download Options. Então, por exemplo, eu quero baixar essa imagem. Aí ele abre essa caixinha e eu tenho aqui o Products Options, né? Aqui eu vou ter
o que? Esse botão, né, aqui no Product Download Options, eu vou ter, né, a possibilidade de baixar todos os dados num arquivo zipado, ou então eu posso ou fazer o download ou colocar no bulk, que é um sistema que você organiza o que você quer e depois você manda baixar as imagens e ele vai ter um programinha, ele vai te avisar e você vai clicar e baixar essas imagens, tá? Eu acho mais simples, ao invés de você ficar esperando, você já clica aqui ou aqui e já vai puxando as imagens. Você tem aqui valores, informações angulares, os metadados, tanto em TXT como em XML, e uma série de informações. SR é Surface Reflectance, ST é Surface Temperature, reflectância de superfície, temperatura de superfície. Então, esses dados, se você multiplica por um fator e soma a um outro fator, a gente vai fazer isso quando for falar de contraste, né? A gente transforma os nossos dados de 16 bits, que é como ele vem processado, para reflectância de superfície, variando aí um valor um pouco menor que 0,19, menos 0,19, até um valor de 1,6. Seria essa a escala que esses dados são gerados. Tudo bem? Então, esse é o portal mais... e é bem rápido, tá? Se você solicitar aqui, por exemplo, uma cena, né, ele vai fazer isso aí rapidinho, mesmo sendo um arquivo grande, aqui de 988 megabytes. É claro que isso depende da velocidade da internet, tá certo? Mas, de qualquer maneira, se você tiver dificuldade, você pode colocar no bulk, ou então você pode... colocar para baixar à noite, tá? Aqui essa área do Exército, ó, que fica ao lado do Distrito Federal, né? Aqui você tem, se você tirar os Quick Looks, você vê aqui os limites, né? E essa área, então, aqui nessa cena já bastante queimada, né? Enfim, você tem cobertura de nuvens? Tem. Como é que eu descubro que é nuvem? Normalmente a nuvem tem, em função do ângulo de inclinação solar, a sombra dela ao lado, né? Então, além de ser um alvo facilmente reconhecido, né? É um alvo branquinho aqui que tem uma característica muito própria, tá certo? Vejam as quantidades de áreas de incêndio, olha só, essa frente de fogo bem ampla aqui, tá vendo? Muito bem. Então, isso daqui e o USGS é o principal. Vamos para o Copernicus, depois a gente vai para o do INPE, tá? Bom, primeira coisa, você tem que clicar e fazer o seu perfil, né? Você vai gerar o seu cadastro como usuário. E aqui, bom, o USGS, quando você abre ele no Earth Explorer, ele inicialmente vai, deixa eu tirar aqui esse pin, aqui de Brasília. Quando você abre o Earth Explorer, a imagem que vai central, bom, ele não saiu aqui, deixa eu ver se agora vai, não, ele não está removendo mesmo o Clear Coordinates, tá? Mas quando você abre, ele sempre entra, deixa eu pegar o nome, Sioux Falls. Sioux Falls é aqui no Dakota do Sul. A imagem que ele abre inicialmente é essa daqui, tá? Por quê? Ele sempre começa, né, quando você entra, ele vai estar com o centro da imagem em Sioux Falls. É onde fica o Eros Data Center, que é o centro de distribuição do Serviço Geológico Americano. Assim como quando você abre o Sci-Hub, o centro é a Europa, porque é a Agência Espacial Europeia, tá certo? Bom, aqui então é mapa e a gente vai puxar para o nosso lado aqui. Ele está aqui no deslocamento, aqui ele entra no Selection Mode, né? Então aqui eu vou para Brasília e aqui a gente vai ter os dados do Sentinel-2, Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3. Tá? Eu vou marcar aqui, né? Então Switch to Area Mode aqui e vou, clicando com o botão esquerdo do mouse, definir uma área. No caso, uma área que pega aqui parte do DF, certo?
E aí eu venho para cá para definir os critérios de busca. Aqui eu tenho a seleção que pode ser dados do Sentinel-1, que é radar, tá? Dados de radar. Sentinel-2, que é o equivalente ao Landsat, é óptico e de média resolução espacial. E o Sentinel-3, que também é óptico, porém ele é regional. Ele pega a parte continental praticamente toda, tá? Vamos pegar os dados da missão Sentinel-2, que é o que mais nos interessa, e vamos pensar no seguinte. Bom, a constelação, porque são dois satélites, Sentinel-2A e B. Eles estão 180 graus um do outro. A cada 10 dias eles passam por um lugar, então você tem a cada 5 dias uma nova cena, tá? O mais importante aqui, você não precisa marcar, você solicita os dois. O mais importante é você definir aqui qual tipo de dado. O MSI é o Multispectral Instrument, né, que é o sistema multispectral, são 13 bandas. O formato 1C, tá? 1C é o equivalente aos dados da coleção 1 do Landsat, ou seja, dados de radiância convertidos para número digital. O 2A e o 2AP são similares, tá? Muda uma coisinha ou outra em termos de algoritmo, mas a lógica aqui é o quê? É a correção para os efeitos atmosféricos, ou seja, o nível 2A é o nível correspondente à coleção 2, nível 2 do Landsat, que a gente acabou de ver. Então, você vai buscar esses dados aqui, porque eles vão te trazer informações específicas já corrigidos os efeitos atmosféricos, tá? E uma coisa que a gente precisa definir, o período de imageamento, porque você tem o período de imageamento e o período de processamento, tá? Então vamos pegar aqui um período um pouquinho mais amplo, vamos pegar, ao invés de 2022, vamos pegar 2021, vamos pegar agosto, mês de agosto. Aquela cena lá de área queimada, desmarquei, mas eu acho que é setembro, vamos pegar setembro de 2021. Setembro de 2021. Vamos pegar fim do mês. Ok. Eu vou só aqui verificar aquela imagem, só para a gente ver se a gente tem algo no mesmo período. Brasília, botei minúsculo e tal. Datasets, está aqui marcado. Results, vamos lá. Deixa eu ver qual é a data daquela cena, devia ter anotado, mas enfim, é rapidinho. Tá, deixa só ele entrar os quick looks aqui. Pra gente pegar um pedacinho mais próximo. Deixa eu ver se é essa, 21, essa daqui, 21 de setembro. 21 de setembro. Então vamos pegar um período parecido, ao invés de agosto, como são muitas cenas, vamos pegar setembro. Vamos pegar, sei lá, do dia, ela é 21, né, que cai, vamos pegar aqui do dia 18 até o dia 30, beleza. Então, definir aqui o tipo de dado, definir a data, né, e aí eu venho aqui nessa lupa e mando procurar. Ele vai fazer o levantamento e vai me trazer as imagens já todas corrigidas, tá? O que está aqui disponível, aqui ó, S2B, é o Sentinel-2B, né? E às vezes você tem o S2A aqui, que é o Sentinel-2A, tá? Você clicou aqui, ele já marca a cena para você. Mas vamos pegar esse olhinho aqui, porque ele vai abrir uma caixinha para gente ver as cenas. Ó, essa cena aqui é do dia 29/9, tá vendo? 29/9, o horário de aquisição dela. Toda vez que tem esse Z aqui é a hora Zulu, é a hora de Greenwich, tá? O tamanho do arquivo e tal, aqui todas as informações dele, e você pode simplesmente, já que você está logado, fazer o download dele aqui, ó, clicando aqui. Ele já vai baixar direto para você esses arquivos. Vai abrir, vem um arquivo comprimido, né? E aqui em Granule, aí você tem as imagens, tá? Quando você clica aqui nesse Granule,
ele vai abrir aqui, então os dados todos aqui, todas as bandas, e separadas por, aqui no Image Data, ele está separado as bandas que tem 10 metros, tem algumas bandas com 10 metros, umas 4 bandas mais ou menos. Depois tem várias bandas com 20 metros e tem 2 bandas com 60 metros. Então ele vai definir isso para você, né, por resoluções diferentes, tá? Mas eu quero ver uma imagem mais próxima daquele período, então a gente vai jogando para o lado, né, dia 26, olha a quantidade de nuvem aqui, vamos ver agora. Ele vai posicionando aqui a faixa no mapa e mostrando a cena, né? Tá dentro daquele polígono que eu defini. Às vezes vem só um pedacinho assim da imagem, isso é uma característica dele. E essa daqui é dia 24/9, cheio de nuvem. Ó, 21 tem nessa área aqui. Deixa eu ver se pega alguma frente de fogo. O Quick Look não é tão bom, tá vendo? Ele abre 512, 512, mas aqui tá pegando fogo, ó, tá vendo? Então é o mesmo dia daquela cena. Deixa eu ver a próxima. Maravilha. Essa daqui, por exemplo, ela vai pegar aquelas frentes de fogo. Eu vou até fazer o download dela. Essa aqui é um pouquinho mais demorada. Aqui tá prevendo 2 horas de downloads, tá? Eu vou dar uma interrompida aqui, vou pausar para depois mandar baixar, porque eu preciso ter agilidade para acessar os outros dados. Beleza, então é assim que a gente trabalha aqui no Copernicus Open Access Hub. Vamos ver agora o último grande portal, que é o portal do INPE, né? O INPE tem CIBES, Aqua, CIBES 2, CIBES 2B, CIBES 4, CIBES 4A, CIBES 3 não atingiu a altitude, tem todos os Landsat aqui, menos o 9, né? Tem do 1 ao 8, tá? E vamos aqui pegar o Landsat 8. Se eu clicar no Landsat 8, ele vai abrir um outro portal, um terceiro, tá? Eu tinha esquecido de comentar isso. São 3 portais que o INPE tem. Tem esse mais clássico, que é o CDSR, tem esse daqui que pega os dados do Landsat 8, e esse daqui para Amazônia e CIBES 4A. Esse daqui tinha sido feito por uma empresa a pedido do INPE, tá? Então aqui você tem os parâmetros básicos, então aqui você tem Aqua, né, o CIBES 4, 4A, o Landsat 8, tá certo? E aqui todos os dados ali, inclusive aqueles que são mais disponíveis para o servidor público, né? Você vê que até o Landsat 7 é naquele outro lá. Vamos fazer primeiro aqui, para depois a gente trabalhar nesse, e depois trabalhar nesse e a gente encerrar a nossa aula. Vou pegar aqui Landsat 5, tá? Landsat 5 TM, né? Você precisa definir o país, tá certo? Ele tem todos os países aqui da América e da África, estão aqui organizados, tá certo? Então você consegue dados da África também, né? Mas aqui Brasil, né? Você define o estado, e quando você define, vou pegar por exemplo aqui Bahia, você manda executar, você tem todos os municípios da Bahia, tá vendo? Agora, como o Distrito Federal é uma unidade da federação diferente, né? Você não tem município, né? Você tem o DF e Brasília aqui. Você clicou, ele vai abrir, né, um mapa, tá certo? Em que ele mostra a localização, o PIN aqui, e esse diamantezinho aqui, né? Esse diamante azul, tá? Para cada sistema sensor. Nesse sistema ele funciona dessa maneira. E aí você passa aqui o cursor, você vê aqui L5 221/71, que é ponto e órbita, e essa imagem é do dia 28 de fevereiro de 93, essa que está aparecendo de fundo aqui, tá? Vamos clicar nele, ele abre a disponibilidade de imagens, tá? E aqui você vai vendo a cobertura de nuvens, e tem aqui 20 páginas, essa é a primeira página, com 2011, que é até quando, né, o Landsat 5 funcionou, e a primeira a partir de 84. Então vamos dar uma olhada nessa imagem de 84 aqui. Então 1984 é uma imagem do dia
11 de junho, né? Sem cobertura de nuvens, tudo certinho, tá? E aqui você tem as informações, os metadados, você pode colocar no carrinho, tá? Ou então por aqui você pode colocar aqui no carrinho. Colocou no carrinho, ele vai registrar essa imagem aqui no seu carrinho. Então depois que você colocou a imagem que você quer ou as imagens que você quer no carrinho, você marca aqui prosseguir. Aí ele diz que o seu pedido foi feito e que vai enviar um e-mail que está cadastrado lá para te dizer quando as imagens estiverem liberadas. É muito rápido, tá? Então fechar o pedido. Aqui você tem o número do pedido, ele foi aceito e enviaremos um e-mail com a confirmação do mesmo. É assim que funciona. Esse daqui você não baixa a imagem automaticamente como lá no Copernicus ou no Earth Explorer, tá? Os outros você tem essa possibilidade. Vamos ver esse outro aqui para o Landsat 8. Então vamos pegar aqui Landsat 8, aí ele tem OLI, que é o sistema, né, de imageamento operacional de superfície, né, é uma sigla, tá? Ele está disponível desde 2013 e você tem aqui então as informações. Deixa eu pegar aquela imagem que a gente estava vendo, que é de agosto, só que o ano eu quero mudar aqui para 2000, deixa eu jogar para cá, 2021. 2021, a imagem é de setembro, 21 de setembro. Então, beleza. Setembro. Vou colocar aqui do dia 1º até a data de fim. Vamos botar o ano, 2021. Setembro 30. Tá? A gente já definiu aqui. Agora a gente precisa definir a área, né? Então, para isso, você tem que apertar o Ctrl e rodar aqui a estruturazinha para você poder fazer a marcação, tá? Aqui você tem a mãozinha para deslocar e aqui um quadradinho para você fazer a marcação. Vou marcar só essa área aqui e como as informações já estão ali, eu vou definir aqui, clicar aqui para pesquisar a área selecionada. Então eu tenho aqui, ó, as imagens do dia 9, do dia 14. Interessante, aquela do dia 21 não está disponível. Ah, não. Sabe o que é? Eu acho que ele está considerando a cena ao lado. Ele está pegando, não sei porquê, a cena do lado. 220,071. Não é isso que eu quero. Deixa eu voltar aqui para o pesquisar. E aqui eu vou colocar a órbita ponto, porque eu já sei que é 221 a órbita, 221, tanto inicial como final, e aqui 71. Vou botar 0,71, que é como o sistema é organizado, 0,71, né? E vamos fazer listar em página única. E a gente tem aqui a imagem. Agora, por que uma imagem apenas? Do dia 1º ao dia 30. Ela não está disponível nesse catálogo, tá? Está disponível nesse. Então ela aqui está mais fácil, inclusive para baixar é só você clicar aqui, né? Como eu falei. E da mesma forma que o Landsat 9, é só você clicar aqui e fazer o download dele. Ele não aparece aqui no INPE, tá? Tanto que eu não costumo usar esse portal aqui. Eu uso esse daqui, porque esse daqui só tenho nesse portal as informações do Amazônia 1 e do Cibers 4A. O Amazônia 1 é o sistema totalmente brasileiro, né? Então, da mesma forma, a gente tem também aqui o Draw a Rectangle, né? Então, vamos desenhar um retângulozinho aqui, beleza. Eu quero... você tem dois níveis, tá? O nível 2, que é o menos calibrado, e o nível 4, que é o melhor deles. Então, vou marcar Amazônia 1, nível 4.
e vou marcar os outros sistemas sensores. A câmera MUX é o equivalente ao Landsat e ao Sentinel-2, tá? É um sistema de média resolução. O WFI ele é mais regional, é como o Amazônia 1, inclusive é o mesmo sistema sensor do Amazônia 1, é a mesma empresa. A câmera MUX e a WFI são câmeras brasileiras. E a WPM é a câmera chinesa que faz até 2 metros de resolução espacial no pancromático. Multispectral são 8, no pancromático são até 2 metros, tá? Então, marquei os 4 ali e vamos fazer a consulta. Já está definida a área, né? Eu vou fazer uma verificação em relação ao ano passado também, mais meio do ano. Vamos pegar o mês de junho, do dia 1º. Como esses dados são disponibilizados uma vez por mês, isso é importante você saber, por isso que é importante conhecer os sistemas sensores. Vamos pegar até agosto, até 31 de agosto. Não, vamos ver se aparece setembro aquela informação aqui, tá? Vamos ver se dá sorte. Filtrar. Quando filtra, ele entra com os resultados, tá? Então, primeiro ele vai te mostrar que nesse período tem 88 cenas do Amazônia 1, 17 cenas, o Amazônia 1 tem revisita mais rápida, tá? Eu vou colocar uma imagem do Amazônia 1 só para você ter uma noção do tamanho dela. Então, aqui só para você ver, ó, uma cena do Amazônia 1 pega toda essa região. DF está aqui, ó. DF está aqui. Ele vai até aqui o estado de São Paulo, Minas Gerais, tá vendo? Aqui ó, o biquinho de Minas Gerais, São Paulo, né? Ele pega uma parte generosa, ele é de análise regional, tá vendo? É diferente de uma imagem da câmera MUX, por exemplo. Ó. A câmera MUX aqui já é esse pedacinho aqui. Ó. Essa cena, para eu saber de quando ela é, eu posso vir aqui com o cursor em cima, ela é do dia 21 do 9. Que legal, é do mesmo dia daquela queimada. Então aqui, provavelmente a gente vai ter as frentes de fogo aparecendo também. Né? A gente tinha uma frente aqui ativa, só que a frente mais significativa estava aqui em cima, então a gente precisava de repente pegar a cena de cima também. Isso é fácil de fazer, tá? E como é que eu pego essa cena, professor? Você coloca no carrinho, ela entrou no carrinho, você clica aqui e você faz o download da cena, do azul, do verde, do vermelho e do NIR. Tá? Essas bandas, esses sistemas têm 4 bandas apenas. E esses outros aqui são os descritores das bandas, os XML. Tá? Então aqui, ó, você puxou aqui, ele vai baixar a banda do azul com 19 MB, a do verde, a do vermelho e a do NIR. Ele vai fazer isso, ó, já fez aqui todas as bandas baixaram. Eu tenho uma internet relativamente rápida, são 240 esqueci da unidade agora, enfim, é 240, né? E é bem rapidinho porque é cabeado, mas não é demorado não, tá? Não é demorado não. Vou baixar também os XML da imagem e aí a gente tem uma informação aqui. Mando limpar, beleza, ele saiu do carrinho, o carrinho está zerado. Aqui eu tenho as imagens WFI, da mesma forma que o Amazônia 1 é uma imagem regional, tá vendo? Ó? Bem ampla, tá certo? Só que aqui está o Distrito Federal, né? Aqui outra cena, tá vendo? Tudo que envolve ali aquele quadradinho. E aqui eu tenho as imagens WPM. Essa daqui, por exemplo, também do dia 21, olha que legal. Só que essa daqui em alta resolução. Então, essa daqui chega a 8 metros. Essa daqui, ó, se eu colocar no carrinho, olha só, ela tem mais informação. Ela tem 5 bandas. Por quê? Porque ela tem uma pancromática de 2 metros, que tem em torno de 1 GB. Aliás, 2.7 gigabytes, tá? Mas aqui está previsto 2 minutos. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar. Ela é mais lentinha para salvar. Eu vou salvar as outras, que tem 8 metros. Depois eu pego os descritores. Ó, uma imagem de 146 MB.
as outras aqui 160, 192, 197 e essa daqui um pouquinho mais lenta, né? 2.7 GB, 5 minutos a previsão. Deixa eu baixar os descritores. Essas imagens estão separadas, mas elas podem ser agrupadas e devem ser agrupadas para se processar, tá? Eu vou depois disponibilizar, quando a gente for trabalhar com as imagens, aí eu vou disponibilizá-las já agrupadas para a gente trabalhar. Então, é bem interessante esse tipo de situação. Essa imagem aqui do WFI, ela pega aquele incêndio, porque ela é do dia 21 também, ó. 21/9, tá vendo? Então ela vai pegar aquelas frentes de fogo ali. Essa daqui já é bem representativa, tá? Eu vou ver depois só para a gente ver a de cima como é que seria. Vou aproveitar essa deixa. É só eu vir aqui, deixa eu tirar os Quick Looks, né? Senão eu não consigo ver o mapa. Para eu fazer essa consulta agora, já não quero mais ver a Amazônia 1, eu quero Câmera MUX e vou tirar o WFI também. E vou mudar aqui o período, vou deixar esse mesmo período, resultados. Peraí, eu vou ampliar a minha área. Vou pegar uma área maior, pegando o norte também, né? E aí venho para cá em filtrar. Aí ele vai me mostrar câmera MUX do dia 29, deixa eu ver, essa aqui é a parte de cima, essa daqui é a parte de baixo. Tem uma diferença de contraste brabo, tá vendo? Deixa eu ver, aquela frente de fogo estava aqui, né? Estava aqui, talvez, deixa eu ver, questão do mosaico, elas são bem juntinhas. Aqui vai pegar legal, tá? E aqui a mesma coisa, né? Aquela cena com alta resolução. Essa daqui é a de cima com 8 metros no multispectral e 2 metros no pancromático. Mas essa daqui já resolve bem a vida, viu? Deixa eu só mostrar aqui, ó, os dados, a exceção daquele de 2.7, todos os outros já foram baixados, tá vendo? E aí eu vou mandar retomar esse daqui também, que aí ele vai fazer os dois aqui. Com isso eu passo a ter, deixa eu puxar essa cena aqui também, que eu andei fazendo um limpa no HD. Essa daqui, ela vai girar aqui, pronto, vai começar a baixar, tá? Aí você pode fechar essa parte aqui, tá baixando aqui os dados, né? E com isso a gente encerra a nossa aula sobre aquisição, né, de dados de sensoriamento remoto. Grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.